Engenharia de produção no gerenciamento de manutenções. E como o uso de tecnologias para manutenção preditiva traz os benefícios para o hospital no setor produtivo da manutenção. Por exemplo, como que a manutenção preditiva vai influenciar no tempo de ociosidade do equipamento, como a manutenção preditiva vai influenciar na manutenção preventiva, na manutenção corretiva, quais são os benefícios que essas tecnologias vão trazer para os hospitais e quais problemas vão ser resolvidos. Por exemplo, a ociosidade de muitos equipamentos quando eles são levados para manutenção. A gente vai estar explicando sobre isso no decorrer do nosso trabalho. Meu nome é Júlio Mariano Gonçalves e agora o Enzo vai se apresentar. Oi, meu nome é Enzo de Lima Cavalcante e eu vou complementar o que Júlio disse através das citações que foram colocadas no artigo, onde os autores citados conseguiram comprovar, através dos experimentos feitos dentro de empresas ou corporações, em que foi aplicado o gerenciamento de manutenções, com resultados mais rápidos, menos problemas em relação aos produtos que foram para a área da manutenção e, e um aumento da competitividade nas empresas em que esse método foi inserido. Em geral, os autores concordam com o nosso trabalho, com o estudo, de que o gerenciamento de manutenções e o uso de manutenção preditiva são benéficos para os hospitais. Olá, meu nome é Enzo de Lima Cavalcante, sou aluno de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e irei apresentar meu artigo Engenharia de Produção no Gerenciamento de Manutenções, uso de tecnologias para controle de manutenção preditiva hospitalar. Agora eu vou comentar sobre o resumo do artigo, que contextualiza a engenharia de produção, especificando a parte do gerenciamento de manutenções que pode ser aplicado a partir do uso de tecnologias quando se busca uma melhor forma de administrar o tempo destinado às manutenções hospitalares, objetivando reduzir o tempo de espera quando algum equipamento estiver em processo de manutenção, localizar falhas na assistência desses aparelhos e apontar a falta desses instrumentos em clínicas. Portanto, o engenheiro de produção, ao aplicar de maneira correta o controle de manutenções, poderá disponibilizar uma otimização do tempo em que seus equipamentos e o próprio hospital irão gastar durante seu processo de assistência. Na introdução agora, a engenharia de produção, no gerenciamento de manutenções, junto com a engenharia clínica, setor hospitalar que é responsável pela manutenção, calibração e instrução de equipamentos, pode, aliado ao uso da tecnologia, propor uma estruturação mais adequada de todo o processo de assistência de equipamentos. Em relação aos resultados obtidos pela pesquisa, foi possível notar que, de fato, o controle de manutenção preditiva hospitalar é eficiente para o engenheiro de produção, podendo fazer seu uso através de softwares desenvolvidos com o intuito de auxiliar na organização do banco de dados. À vista disso, empresas produtoras de aparelhos médicos procuram fornecer instrumentos que auxiliam quanto ao custeio, apontando quando estão sendo usados equipamentos com desgaste e mau uso, além de alertar o setor responsável sobre os aparelhos que recebem. Engenharia de produção no gerenciamento de manutenções. O uso tecnológico feito para auxiliar o controle de manutenções se baseia na grande quantidade de tempo investido indevidamente no processo de reparação de aparelhos em hospitais, podendo ser evitado através de manutenções preditivas, que poderão gerar mais eficiência, diminuindo gastos e desperdícios que podem ser feitos durante esse processo, descomplicando, em certa parte, o trabalho do engenheiro de produção. Desuso de tecnologias para controle de manutenção. Algo que se torna primordial ao utilizar o gerenciamento de manutenções na engenharia de produção é o uso de softwares desenvolvidos para minimizar os erros que o engenheiro de produção pode cometer ao agir de acordo com sua intuição, além da análise dos instrumentos que deverão ser substituídos ou receber apenas uma assistência básica. Visando aumentar a produtividade do setor em que está inserido, o engenheiro de produção tem como um dos seus principais aliados o uso da tecnologia da manutenção preditiva, a qual tem como base evitar possíveis falhas ao longo do processo de produção da indústria, contribuindo para o crescimento da competitividade que a empresa pode gerar. Agora sobre o tópico 4,
que é o uso de tecnologias para controle de manutenção preditiva. Irei citar a importância que a tecnologia e aprimoramento de softwares pode contribuir para o bom desempenho do engenheiro de produção em uma corporação. O controle da manutenção preventiva é extremamente relevante quando uma corporação busca crescer dentro do mercado, pois é indispensável quando se pensa em gerenciamento empresarial. No setor da saúde, por exemplo, o uso das tecnologias que auxiliam na tomada de decisões para resolver problemas como a ineficiência e processo de assistência de aparelhos hospitalares. A metodologia pode ser estabelecida como um conjunto de passos que levam do início do questionamento do tema até o resultado, o que a gente pretende obter nesse estudo. Para isso, a gente utilizou aí o Google Acadêmico como uma fonte de dados que a gente fez uma pesquisa com palavras entre engenharia de produção na manutenção, engenharia de produção na manutenção preditiva, engenharia de produção no setor hospitalar e buscas como engenharia clínica também, que colaboraram com bastante informações de dados já obtidos de outros estudos no mesmo tema. Com todo esse trabalho, a gente realizou também a leitura objetivada, que é basicamente um filtro de todos esses 200 arquivos que a gente obteve de início. A gente passa esse filtro e a gente consegue reduzir bastante coisa, a gente consegue extrair somente aquilo que a gente vai utilizar no nosso trabalho de fato. Ou a gente pode, inclusive, não usar esses arquivos no final do estudo. A gente reuniu eles ali, mas ele acabou não sendo muito utilizado. Mas ele estava, como que eu posso dizer, que estava no que mas esses arquivos ainda estavam no mesmo ramo, no mesmo círculo, no mesmo globo. Mesmo assim, esses arquivos estavam ali presentes, poderiam ter contribuído com a gente. De forma indiretamente, eles ainda teriam contribuído com a gente. De forma indiretamente, eles ainda teriam contribuído com o nosso estudo. Atender essa demanda da indústria pela manutenção preditiva. Com base nisso, a gente pode notar pelo banco de dados que o resultado disso garantiu aos hospitais custos mais baixos com a manutenção, redução de tempos de ociosidade. A gente pode notar que a eficiência desses hospitais com relação à manutenção aumentou. Ou seja, o gerenciamento de manutenção ele garante para o hospital que ele não vai gastar com manutenções desnecessárias, troca de peças desnecessárias, prazos muito longos de ociosidade daquele equipamento. Ele não pode contar com aquele equipamento por muito tempo. E isso traz problemas com hospitais com filas, agravamento de casos clínicos e outros demais problemas que pode acarretar pela não disponibilidade do equipamento naquele momento. Assim como no estudo do Luciano e da Ana Cristina, a gente pode notar que com o cadastramento de equipamentos em softwares que pudessem fazer esse gerenciamento de manutenção, eles têm melhorias significativas na manutenção cotidiana, na manutenção preventiva, na manutenção preditiva, inclusive na manutenção corretiva, caso haja necessidade. Aí, agora sobre o desuso das tecnologias para manutenção, a gente pode ver o Kardec e o Nassif, que puderam dizer que realmente tiveram grandes alterações em questão da realização de manutenção. Por exemplo, um equipamento ele vem menos vezes para manutenção, ele passa menos tempo ocioso, e significa que ele está mais disponível para o hospital. Ainda a gente pode notar que a contribuição desse estudo ela não vem só para o hospital, não só para a manutenção em si, ela vem para introduzir essa manutenção de acordo com os parâmetros da lei, que nem na Constituição brasileira, que exige o cumprimento de gerenciamento de tecnologias para que seja possível controlar os processos, risco, como no caso da radiologia, por exemplo, que o equipamento tem que ter manutenção devida dentro do prazo correto. Na engenharia de produção, o profissional muitas vezes ele tem que fazer essa administração, fazer o gerenciamento desse processo, porque é ele quem garante a eficiência, é ele quem vai garantir que sejam beneficiados os hospitais com essas novas tecnologias. É o engenheiro de produção quem vai garantir que sejam beneficiados os hospitais com essa introdução dessas novas tecnologias, como o menor tempo dos equipamentos, como já foi citado, a ociosidade, né? Menor número de falhas, menor número de necessidade de manutenção, inclusive. O equipamento que tem manutenção preditiva ou preventiva correta, ele precisa voltar menos vezes para manutenção
corretiva, acaba sendo uma manutenção que se exclui desse gerenciamento de manutenção. Ela vai se isolando cada vez mais. E isso influencia diretamente no processo produtivo. Agora, na conclusão, a gente pode afirmar que, como o papel do engenheiro de produção já foi citado, em que a melhoria no processo produtivo, no controle de manutenção, nesse gerenciamento, ela está diretamente ligada com a manutenção preditiva, porque é ela que pode garantir para o hospital que vai gerar os melhores resultados, que tenha o que pôde se notar através do banco de dados, os resultados que a gente obteve dos outros autores, que é ela quem garante os menores gastos, o menor tempo. Ainda assim, o uso dessas tecnologias é fundamental para o engenheiro de produção hoje em dia. Introduzir esses sistemas nos softwares é fundamental, é essencial para que esse processo de manutenção preditiva seja cada vez mais utilizado dentro dos hospitais. E aí foi possível notar também a importância em definir as falhas no processo de manutenção dos hospitais e apresentar soluções. Quais as melhorias que a gente pôde adequar nesses processos que contribuiriam para resolver a problemática da manutenção, que é a ociosidade e a falta desse equipamento, a falta desse gerenciamento de manutenção dentro do hospital.